Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e tenho a grata satisfação no programa de hoje de receber o professor Jonatas Garcia, para que ele nos leve à Capela Sistina. Calma aí, a gente vai chegar lá. Professor Jonatas, tudo bem? Olá, Afonso, tudo bem, graças a Deus. Muito feliz em tê-lo aqui conosco, viu? Eu quero agradecer do programa de hoje, a direção geral do programa e a produção, Alex Monteiro. Quero agradecer nos trabalhos técnicos o nosso companheiro Henrique de Oliveira. Depois eu vou ver quem mais está na técnica e vou aqui registrar. Quero agradecer o apoio da Regina Prata, que também colaborou para a produção do programa de hoje. Quero agradecer na edição Edi Pontes, quero agradecer na divulgação Silvana Zandomeni, e vamos agradecer também a nossa querida Guiomar Santana, que está na supervisão do programa de hoje, que nos leva à Capela Sistina. É o tema do nosso programa, do nosso diálogo interreligioso, portanto, hoje focalizado no trabalho da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos recebendo com grande satisfação o professor Jonatas Garcia, que é professor de arte, artista plástico, professor de História da Arte, com mestrado em Educação pela Unesp. Ele é professor do curso Capela Sistina, da criação ao juízo final. Antes do juízo final, vamos começar pela Capela Sistina. Professor, quem não conhece, sabe que o nosso programa é bastante eclético, o público é bastante eclético, e certas perguntas parecerão para o senhor bastante óbvias, mas nós queremos aprender com o nosso professor Jonatas Garcia. Vamos começar pela Capela Sistina. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre este monumento da história, da religiosidade católica apostólica romana. Então, Afonso, sobre a Capela Sistina, nós temos assim, os grandes mestres pintaram lá, né? Muita gente já pensa logo na Capela Sistina, lembra somente em Michelangelo, mas nós tivemos várias fases, nós temos 4 fases da capela, né? A primeira fase com os florentinos, quando ela foi inaugurada em 1483, que eles vão pintar lá a vida de Moisés e a vida de Cristo nas paredes laterais, né? E depois, 34 anos antes da reforma, isso é bom a gente entender, porque nós estamos aqui, vai ter a reforma protestante, então a Capela Sistina é uma das maiores pinturas de obras, né, figurativas da arte cristã, né, do cristianismo. Então, a gente vai ter a Bíblia lá, que nem o mesmo curso fala, né, desde a criação até o juízo final. Então, tem a vida de Moisés, tem a vida de Cristo. Aí, depois, a segunda fase, nós vamos ter também, aí sim, o teto pintado por Michelangelo, né, e depois, a terceira fase, vai ser as tapeçarias de Rafael Sanzio, né, que Rafael foi contratado para fazer as tapeçarias. Essas tapeçarias, elas não fazem parte hoje, né, da Capela Sistina. Elas foram colocadas somente em alguns pontos. Elas fazem parte do Vaticano, algumas delas. E a quarta fase, que é o juízo final, que Michelangelo,
muita gente não sabe, mas Michelangelo ele vai fazer o juízo final 25 anos depois que ele faz o teto. Então é interessante a gente saber essas fases e entender as obras de arte que está ali pintada, né? Capela Sistina é um grande investimento da igreja, sem dúvida nenhuma. Como é que foi essa convocação de Michelangelo para que ele fizesse esse trabalho aí, que acabou ficando tão famoso e tão importante na história da arte e da religiosidade? Quem o convidou? Como foi essa tratativa, professor Jonatas? É interessante nós falarmos, antes de falar de Michelangelo, do teto, é interessante a gente falar dos florentinos, né? Porque em 1483, os florentinos são chamados para pintar a Capela Sistina, né, a mando do Papa Sisto IV, que aí o nome Capela Sistina é por causa do Papa Sisto IV, e eles vão ser enviados pelo Lorenzo de Médici, que é o Magnífico, né, que era um dos maiores mecenas, porque nós estamos na Renascença aqui, e é interessante que a Renascença ela começa muito forte em Florença, né, o berço da Renascença é Florença. Então eles vão lá, eles pintam, né, a vida de Moisés, a vida de Cristo. É interessante essas obras, porque uma vai fazer diálogo com a outra, do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? O Velho Testamento com Moisés é a circuncisão, do Novo Testamento é o batismo, então é as alianças, né? Uma vai falar muito com a outra. Depois, sim, aí o Papa Júlio II, ele chama Michelangelo para pintar o teto. Mas aí outra coisa que é importante nós sabermos é o seguinte: Júlio II, ele foi sobrinho do Papa Sisto IV. Ele era sobrinho do Papa Sisto IV. Aí ele vai pedir para Michelangelo. Michelangelo não queria pintar, porque ele achava que ainda ele fala, não, eu sou escultor, não sou pintor. Para ele a pintura não era importante. O importante era a escultura. E ele estava já trabalhando com o Papa Júlio II nessa época no mausoléu lá do próprio Papa. Mas aí ele é convencido em pintar. A princípio, o Papa queria que ele pintasse somente os 12 apóstolos, mas ele vai fazer uma obra magnífica lá, mais de 300 figuras, que ficou importantíssima para a história da arte, né, mundial. Muito bem. O professor, é uma curiosidade aqui, que é de várias pessoas aqui que mandaram mensagem para a gente e que sugeriram a sua presença aqui no programa Conviver de hoje. Essa elaboração, eu não sei se eu uso a palavra certa nesse caso, mas o layout a ideia inicial, o RAF, por assim dizer, foi discutido com o Papa, houve assim uma participação papal na elaboração dessas imagens, dessa história, ou Michelangelo teve autoridade para fazer o que ele queria, carta branca, para ir para frente lá e pintar aquilo que ele viesse na cabeça? Não, sim, claro, né? Teve os teólogos que ajudaram, sim. Na parte dos florentinos nós tivemos, né, 2 teólogos que ajudaram muito eles a elaborar. Perudino, que vai fazer, vai comandar essa fase, né, dos florentinos, então ele vai comandar e vai acertar todos o layout, a maneira como que vai fazer, a coloração das figuras, porque nós temos aí, dos florentinos, nós tivemos Ghirlandaio, nós tivemos Sandro Botticelli, né, o Perudino. Perudino, ele foi professor de Rafael Sanzio, e Domenico Ghirlandaio foi professor de Michelangelo, então é importante. E aí, no teto da Capela Sistina, aí sim, Michelangelo, ele vai trabalhar de uma maneira assim, ele pega algumas coisas com os teólogos, mas ele vai trabalhar de uma maneira assim, muito mais livre mesmo. Conta algumas histórias, os bastidores do relacionamento dele com os florentinos, com o Papa,
houve alguns agastes aí, algumas discordâncias. O senhor pode falar sobre isso, professor? Porque a gente fica pensando, o que é verdade ou o que é criação aí daqueles que acrescentaram à história aquilo que não aconteceu? Ah, com certeza, né? Com certeza, porque nós temos ali, dentro no Renascimento, nessa fase, muitos artistas importantes. Só para a gente ter uma noção, o momento em que Michelangelo ele vai pintar o teto, ele não deixava ninguém entrar na capela, né? E no mesmo ano, Rafael Sanzio ele foi contratado para pintar a sala da assinatura do próprio Papa Júlio II. Ele vai pintar a Escola de Atenas, vai pintar todas aquelas obras. Então, tem algumas obras ali que tem algumas poses de algumas figuras que, com certeza, ele entrou na Capela Sistina e viu. Então, nós temos aí. E aí vai ter também toda a rivalidade entre os artistas dessa época. Michelangelo era uma pessoa que não tinha... era difícil de lidar, ele vai ter muito embate mesmo com o próprio Papa, ele abandona a obra, volta para Florença. O próprio Papa Júlio II, ele tem que ir lá em Florença convencer Michelangelo a voltar a pintar o teto. Então, tem algumas histórias assim que são verdadeiras mesmo. Os andaimes que ele usava, parece que teve lá uma engenharia criativa de Michelangelo. O senhor pode dizer alguma coisa a propósito disso? Porque a altura, o pé direito ali era assustador. A princípio, quem fez os andaimes foi Bramante, né? Mas Michelangelo não gostou, porque os andaimes eles pegavam e ficavam com cordas segurando. Então, aí ele pintava, depois tinha que tirar, e aí ficava a marca, ele tinha que retocar. Aí ele mesmo vai fazer o andaime, e é interessante, quando a gente fala do andaime, muitos artistas dessa época, eles pintavam deitado, perto do teto, pintado, deitado, né, para ficar mais fácil, não ficar tão cansativo. Michelangelo não, Michelangelo pintou em pé, ele colocou o andaime numa altura que ele pintava em pé. E é interessante e muito, muito importante também que ele pintou sozinho, ele não quis ajudante nenhum. A princípio ele teve alguns ajudantes, mas depois ele mandou todo mundo embora, falou, não, aqui quem manda sou eu faço tudo sozinho. Meu Deus do céu! O senhor disse que ele era uma pessoa assim de trato difícil, mas o que o senhor está querendo dizer é que ele era intratável mesmo, é isso? O Papa, ele teve muitos embates ali com o Papa, viu? Até tem histórias que ele faz o retrato do Papa com o rosto do profeta Zacarias, né, na entrada da capela. E tem os anjinhos que estão atrás mostrando a figa, né? E a figa, naquela época, para os italianos, é a mesma coisa de você mostrar o dedo do meio, né? A gente não sabe certo se isso é só história, mas há indícios fortíssimos que essa história é verdadeira. Pois é. Então, tem muitas histórias aí que dizem que, inclusive, ele se retratou em algum dos personagens. No juízo final. No juízo final, quando ele é contratado para fazer o juízo final, e é a maior pintura, né, na parede feita na época, foi ela, de 13 metros de largura, com 12 de altura. Então, foi fantástico. Ele vai fazer 390 figuras. Nossa. Ele pintou muitas figuras, todas nuas. Agora, imagina, em 1523, lá, ele fazendo as figuras no altar de uma capela, as figuras nuas. E aí ele teve um escritor que era muito crítico dele, que é Pedro Aretino, ele vai fazer como São Bartolomeu, e segurando a pele do próprio Michelangelo. O Michelangelo se autorretratou só com a pele, né? E quem está segurando é São Bartolomeu, que é o rosto de Pedro Aretino. Mas olha só, professor Jonatas, o senhor é um muito prestigiado professor de arte, reconhecido aí
pelo seu trabalho universitário, muito querido, muito amado aí pelos seus alunos. O senhor pinta? Essa é a primeira pergunta. O senhor pinta? O senhor gosta de pintar? Muito bem, que eu não estou vendo nenhuma pintura aí. Ou o senhor tem muitas pinturas, ou então o senhor não quer mostrar os seus pinturas de arte. Não, tenho sim. Eu fui professor de pintura, né, de óleo sobre tela. Dei aula mais de 6 anos lá de pintura em óleo sobre tela. Agora eu sou somente nas escolas, só estou dando aula de história da arte, fazendo os cursos. Mas eu pinto, tenho muitas pinturas. Aqui eu não deixei nenhuma, porque também, né, o escritório aqui, a gente está sem nenhuma. Eu vi já várias entrevistas do senhor, eu gostei das pinturas que ficam atrás aí, viu? Muito obrigado. Partindo do senhor, isso aqui é um elogio que merece ser respeitado. Professor Jonatas, eu ia perguntar a seguir, o senhor sabe, nós somos espíritas com Allan Kardec, acreditamos na reencarnação, respeitamos todas as religiões, o programa Conviver é inteiramente interreligioso. Mas eu acho que o senhor deve ser reencarnação de alguém aí da equipe do Michelangelo. Não, porque o senhor tem um amor muito grande, não só pela capela, mas por esse trabalho que o senhor conhece detalhadamente. E como foi esse amor, essa paixão à primeira vista pela Capela Sistina, pelo trabalho de pintura que Michelangelo aí levou aí adiante? Eu sou professor há 30 anos, né? Há 30 anos eu dou aula de História da Arte em vários lugares, e a gente é um amante da arte, né? Então, eu sempre estudei muito, graças a Deus eu tenho me dedicado a esses 30 anos a estudar bastante. E a Capela Sistina, principalmente, né? Michelangelo chama muita atenção, muitos detalhes que ele coloca na capela, muitas coisas, muitas imagens. E a Capela Sistina, ela tem uma magia muito grande que as pessoas precisam saber disso. Ela não pode tirar foto lá e nem pode filmar dentro da capela. Então, é um momento único seu ali de apreciar as obras de arte, de apreciar muita coisa, muita informação. E se você não sabe o significado, se você não sabe essas curiosidades, se você não sabe decifrar essas imagens, o passeio não fica tão prazeroso, né? Então, e você conhecendo tudo, sabendo tudo, o porquê, ela fica muito mais prazeroso, né, esse passeio. E o senhor esteve na Capela Sistina e disse, não, vou dar um curso, eu vou preparar uma de cátedra aqui, uma programação para explicar tudo isso. Foi assim, professor? Não, foi somente estudo mesmo. A gente estava programado, antes de lançar o curso, ter ido na capela antes da pandemia, mas aí veio a pandemia, aconteceu muitas coisas, gravamos outros cursos, e agora, no meio do ano que vem, nós vamos para a Itália, se Deus quiser, gravar lá mais algum complemento de alguns cursos de renascimento que vai ser lançado, e aí nós vamos visitar pessoalmente a capela também. Muito bem. Quando a gente fala em capela, professor Jonatas, para nós aqui, para nós brasileiros aqui, de modo geral, leigos, capela para nós é uma pequena construção, uma construção modesta. Agora, a Capela Sistina, meu Deus do céu! Quantos metros quadrados tem lá, professor? Aquilo é um monumento, não é capela, aquilo parece mais uma catedral. A designação capela, ela se adequa nesse sentido. De que forma essa construção monumental? Porque ela é a capela papal, né? Ela era a capela dos papas, então por isso que ela não é tão grande. Ela tem as dimensões do Templo de Salomão, que está na Bíblia, que é 26 por 14, então ela tem mais ou menos essas dimensões. E é interessante que ela foi usada, ela não era tão usada, mas ela era usada mais ou menos mais para os papas mesmo, né? 50 celebrações no ano eles faziam, né? Então, ela não era, a gente fala capela, né? Porque ela é menor do que a basílica, e depois
Eles vão fazer a Basílica de São Pedro, sim, que é para o grande público. E o interessante da capela, que principalmente nessa época que ela foi feita, porque ela vai vir muito, Renascimento depois da Idade Média, é a Bíblia paupérrima, a Bíblia dos pobres, porque a gente tem que parar e lembrar o seguinte, né? Nessa época, 80% das pessoas não sabia ler nem escrever. Então, elas eram ensinadas, catequizadas através da imagem. Então, através das imagens, eles vão aprender tudo sobre a religião. Então, fica muito mais fácil de guardar. Então, por isso que ela também é muito importante, a maneira como que ela foi feita também. Muito bem. Então, nós vamos começar nesse instante de uma maneira assim, bastante simples, bastante informal, essa nossa primeira incursão à Capela Sistina, e aqueles que desejarem naturalmente se aprofundar na questão, eu recomendo o curso Capela Sistina, da criação ao juízo final, trabalho belíssimo do professor Jonatas Garcia, que se dedica com afinco a essa temática tão importante. Mas vamos começar, então. A primeira imagem que surge ali é o Jardim do Éden, professor? As primeiras imagens que nós vamos ter da capela, no começo dela, da primeira fase, que são dos florentinos, aí sim é a vida de Moisés, né, no Antigo Testamento, e do Novo Testamento a vida de Jesus, nós vamos ter. E o teto era pintado um céu azul com estrelas brancas, igual a Capela de Giotto, em Prado, né? A Capela de Giotto, mais ou menos em 1300 ali, Giotto ele vai fazer a capela em Pádua, né? de São Francisco de Assis, ele vai fazer o teto, eles vão copiar igual. Aí sim, depois, Michelangelo é chamado, né, para fazer o teto. Aí Michelangelo vai fazer, né, aí sim começa a separação do céu e das águas, tudo, aí a criação do homem, que é a imagem mais importante, né? Quando Deus vem dar vida ao homem, aí depois a criação de Eva, e depois ele sendo expulso do paraíso, vai ter... É muito interessante, Michelangelo, ele consegue fazer, aí é o único lugar que tem, os ancestrais de Cristo de uma maneira assim muito perfeita. Ele faz de uma maneira muito perfeita, né? Na fase, todas as fases ali dos ancestrais de Cristo. Aí depois, nos triângulos menores, ele vai pintar a vida, né? A maneira como como que eles vão trabalhar isso, os judeus, né? Davi ali, Holofernes. Aí depois ele vai fazer os profetas, as sibilas ali também. É interessante, os profetas, eles vão anunciar Cristo. As sibilas é do mundo pagão, mas ainda elas mesmo, né, tem muitas que vão dar indícios à vinda de um Messias também. Então ele vai colocar lá. Então ele vai trabalhar de uma maneira assim muito perfeita, Michelangelo. Nós estamos conversando no programa Conviver de hoje com muita satisfação com o professor Jonatas Garcia, professor de arte, artista plástico, professor de História da Arte, com mestrado em Educação pela Unesp e que é professor do curso Capela Sistina, da criação ao juízo final. Professor, todas essas imagens, todo esse trabalho monumental, o senhor falou, ele pintava, tal, que material ele usava, qual era a técnica de pintura, o estilo de pintura que ele adotou, porque a gente vê hoje, com as facilidades que nós temos, pintores que usam da projeção de slides para pintar em cima de slides, isso sem falar de arte pop, essa coisa toda aí que está por aí. Como é que era? Porque a gente aprecia as figuras retratadas por ele, aquilo tem vida, meu Deus do céu. Michelangelo usou muito afresco, né? As pinturas de afresco. E a pintura de afresco é interessante e muito difícil.
É muito difícil, porque é pintura sobre uma superfície úmida, né? Passava gesso e pintava em cima desse gesso ainda úmido, por isso pintura de afresco, né? Sobre uma superfície ainda fresca, molhada. E aí, então, e é interessante quando ele vai fazer isso, a pintura de afresco, ela não pode retocar, porque quando secou, secou, porque ela vai fundir, né? Ela vai secar junto com o gesso. Então, era uma pintura, né, muito mais difícil do que nós temos hoje, que é a pintura a óleo. A pintura de afresco, ela 4, 5 horas, ela está seca. A pintura a óleo hoje, a quantidade de óleo de linhaça que você coloca ali, ela demora 20, 30 dias. Então, para você manusear essa pintura é muito mais fácil. Na época lá dele, não, né? Ele tinha que ser perfeito já no começo, né? Porque não podia retocar. E o material que ele utilizava era produzido por ele mesmo, professor? Isso, produzido por ele mesmo, os pigmentos, as tintas. Então, ele fazia... E é interessante esse pigmento, porque a capela, ela foi feita em 1520, né? Terminou lá a pintura. E aí nós vamos ter mais de 200 anos, 300 anos, ela sendo iluminada por tocha e vela. Então, imagina, a fuligem, a sujeira que teve nessa pintura. Quando teve a restauração, na década, terminou em 95, quando terminou a restauração, nos mostrou cores que ninguém imaginava, né? As cores que ele usava. Então, a coloração que ele usou foi perfeita, né? Ele trabalhou de uma maneira, assim, gênio, coisa de gênio mesmo. Mas todo artista é um gênio. Todo artista é um gênio. Disso nós não temos dúvida. Agora, tem um mistério aí que nós vamos pedir para o senhor ajudar a desvendar. São tantos anos, 1500, 1473, enfim, todos esses séculos todos. Como é que esse trabalho sobreviveu, apesar da fuligem que o senhor explicou aí, tantas guerras, tantas invasões, enfim, o que deu essa garantia de que a capela continuasse, de certa forma, intocável? Houve alguma ameaça ao longo do tempo, professor? É muito complicado, né? A gente ter 500 anos aí de uma obra dessa e não ter tido nenhum problema, né? Ainda bem, por quê? Porque, principalmente, na minha opinião, porque onde ela está, né? Dentro do Vaticano. E o Vaticano, né, ela conseguiu preservar muito bem a capela, não teve problema nenhum, nunca teve, né, problema de queda, de nada. Então, eles conseguiram preservar a construção muito boa, né, muito bem feita. Então, eles conseguiram preservar até hoje, muito, né? A gente deve muito ao Vaticano isso, né? Essa obra-prima da humanidade ali. A Capela Sistina é uma obra da humanidade, é uma das obras mais famosas que tem. Ela, por dia, 25 mil pessoas visitam a capela. Então, ela é muito apreciada e ela tem o seu o poder histórico muito forte ali, né? Professor, vamos falar um pouquinho desse seu curso, que me interessa particularmente. Como é que é esse curso? É uma viagem assim, virtual à Capela Sistina? É uma imersão nas imagens? O senhor parece que, eu como não fiz o curso, não conheço ainda, eu não sei como que é, se mistura religiosidade com estudo da arte, se é história, se é historiografia. Como é que é esse passeio tão atraente que o senhor conseguiu transformar num curso? Esse curso ele é composto por 40 aulas que eu vou explicar todas as fases das obras que foram feitas na Capela Sistina, muito, muito detalhado, todos os movimentos, todos os artistas, cada detalhe de cada obra eu vou explicar, tem as histórias, né? A maneira como pintou, por que pintou, e aí a gente vai ter um curso bem completo, que nós vamos começar desde as 4 fases. Nós temos também dentro do curso umas 20 curiosidades da capela, que é usada até hoje
algumas curiosidades que é muito interessante das pessoas saberem. E esse curso é importante, no meu ver, é muito importante, principalmente para quem já foi visitar e para quem vai visitar também. Porque você vai ter lá 25 minutos, 30 minutos, guardas te empurrando para você sair, e você vai sozinho, você não vai tirar foto, você não vai filmar, você não vai fazer nada. E se você não sabe, se você não compreende, você não entende a maneira como foi feita, os motivos por que foram feitos, você vai conseguir apreciar muito melhor. Então, esse curso é bem completo, a gente fala sobre o teto, fala sobre os florentinos, fala sobre as tapeçarias de Rafael também, que foram feitas para a Capela Sistina, mas elas não estão lá, estão no Vaticano, em outros lugares no Vaticano. E também o último, que é o juízo final, as imagens de Michelangelo lá, que ele pinta, muitas curiosidades ali, Caronte, Minos, né, as trombetas. É muito interessante essa das trombetas, porque os anjos, eles apontam o livro da salvação, ele é menor para quem vai ser salvo, e para quem vai ser condenado, o livro é maior. Então mostra, Michelangelo conseguiu mostrar muito bem isso. Então tem muitas curiosidades ali no curso que eu recomendo. E essa quase desistência dele aqui se deveu, professor Jonatas? Quase que ele abandona ali o trabalho, ele estava contrariado, porque ele era muito bem pago, né? Diga-se de passagem, que a Igreja Católica pagava muito bem. Ah, sim, a Igreja pagava muito bem, e a gente conhece histórias que ele era muito mesquinho, né? Ele guardava o dinheiro, ele vivia com roupas mais simples, né? E quando ele faleceu, tinha uma fortuna lá. Ele brigou muito com o Papa, porque o Papa quis comandar, quis interferir nas obras dele. E ele não queria interferência nenhuma. Ele falou: eu vou fazer, mas eu quero carta branca. Então, por isso que ele teve as desavenças com o Papa Júlio II ali. Ele proibiu todo mundo de entrar, até o Papa ele não deixava o Papa entrar. Então, aí vai ter as desavenças, isso aí. Eu acho que também era normal de acontecer, né? Porque ele está sendo pago, né, muito bem pago, mas eu também quero participar, quero ver o que ele está fazendo. Então, por isso que ele teve as desavenças ali com o Papa Júlio II. O Papa era o dono do pedaço, né? Bem da verdade. O professor Jonatas, e aquela história do Papa reclamando que os anjos não tinham asas? Não só o Papa, viu? Não só o Papa. Muitas pessoas reclamaram, muitas pessoas... Tem uma história que é interessante no juízo final, que Biagio de Cesena, que era o cerimonial do Papa, ele foi pintado como Minos, que é o juiz, né, do inferno, né, na mitologia grega. Ele foi pintado ali como Minos, com orelha de burro. Por quê? Porque ele foi um dos maiores críticos, né, da pintura do juízo final. Onde já se viu pintar um monte de figuras nuas, aqui é uma igreja, aqui é uma capela, não é uma taberna. Ele falava isso. E ainda depois ele vai contestar com o Papa sobre essa pintura que Michelangelo fez dele lá com Minos. Aí o Papa fala, né? Fala assim, a minha jurisdição só fica no céu, no inferno não tenho nenhuma. Então... Professor Jonatas, claro que é um trabalho divino, extraordinário, é um exercício de criatividade, de arte, de técnica, mas qual foi, digamos assim, a imagem, o quadro, ou a pintura, que mais o impressionou em todo esse trabalho? Muitos vão falar que é a criação do homem, né? Deus vindo dar vida ao homem, aquela pequena diferença ali, né? Deus pronto para dar vida ao homem, o homem só falta chegar. Mas, para mim, a imagem mais marcante é
é a expulsão do paraíso. A expulsão do paraíso, eu sou apaixonado por essa imagem. É simples, porque ele, na mesma imagem, ele coloca Adão e Eva no paraíso, pegando o fruto proibido, bonito, rosto bonito, corpo bonito, e a imagem do lado, já ele sendo expulso do paraíso. Ele já enrugado, feio, o corpo já mais deteriorando, o rosto bem enrugado, bem feio. E aí, então, Michelangelo conseguiu muito fácil mostrar a pessoa antes do pecado e a pessoa depois do pecado. Então, eu acho que nessa pintura, ele foi, assim, muito perfeito. Muito bem. Nesse curso, Capela Sistina, da criação ao juízo final, que tem o senhor aí à frente, ele mistura a arte com a história da religiosidade, porque parece que aí é indissociável. O senhor tem que falar da pintura, mas tem que falar do texto religioso, Novo Testamento. Como é que é isso aí, professor? Com certeza, a gente tem que falar, né? Porque tem muitas partes da pintura ali que são trechos da própria Bíblia. No e-book que eu tenho, eu coloco ali os trechos para a pessoa situar aonde está, né? Porque é importante você fazer essa ligação. Uma das coisas que a gente tem que parar e lembrar muito bem são os contextos da época. Porque nós estamos falando ali, os florentinos, em 1478. 1478, ele é o quê? 34 anos antes da Reforma Protestante. Então, a igreja está sofrendo várias críticas ali. Então, quando, principalmente a obra de Perugino, quando mostra Jesus entregando as chaves a Pedro, então isso daí é muito propagandista. Por quê? Pedro, quem que é Pedro? Pedro é o primeiro Papa. Então, aí do lado de Jesus está os discípulos, mas do lado de Pedro tem pessoas que são da época, com roupas da época mesmo, que foi feita a pintura. E no fundo da obra está mostrando os arcos de Constantino. Por que o arco de Constantino? Porque Constantino foi o imperador que oficializou o cristianismo como a religião oficial do império. Então, aí já mostra que, na época, voltando lá, antes da reforma, que estava tendo essas críticas, mostra que a igreja, né, impondo lá, o Papa é a autoridade de Cristo na Terra. Então, isso é interessante a gente falar, mostrar e explicar também o contexto histórico da época, né? Professor Jonatas, para quem se interessar sobre esse curso, o senhor podia deixar um contato. Claro, eu tenho no meu Instagram, né, a gente tem o nosso curso lá, e aí também da criação ao juízo final, é só a pessoa acessar lá, ele vai conseguir, ou fica muito mais fácil, o curso está no www.capelasistina.com.br. O site já é o curso já, capelasistina.com.br, é o site oficial do curso. Eu agradeço demais o senhor por ter dado essa oportunidade da gente estar explicando. Tem muitas histórias, muitas curiosidades, muitas coisas assim, muito importantes para as pessoas estarem entendendo. Professor, o senhor conhece a fundo a obra de um dos homens mais talentosos da história da arte universal. Como é que o senhor vê nesses minutinhos finais aí do programa a arte do dia de hoje? Às vezes é aquele pastiche, aquelas construções difíceis de serem decifradas, não existe técnica. Como é que o senhor se situa? O senhor que está aí no primeiro mundo da arte, mais próxima, uma arte talvez mais próxima de Deus, eu poderia dizer, do belo, né, que é belo em todas as épocas, e a arte de hoje. Como é que o senhor se coloca no meio de tudo isso? Foi importante o senhor falar do belo, né? Porque o belo é muito... É assim, o que nós, no curso Renascimento, na arte grega, a gente vai falar muito sobre o belo clássico, né?
Ele é imutável, é impossível a pessoa olhar umas obras daquela e falar que não é belo, né? Mas aí, depois, aqui mais perto de nós, aqui no contemporâneo, tem o belo romântico, né? Que é muito subjetivo, né? O que é belo para mim pode ser feio para você, pode ser maravilhoso para outro, né? Mas a arte contemporânea claro, tem muitas coisas boas, mas também o pessoal também tem feito algumas coisas aí também que, né, para judiar. Eu sou amante, eu sou apaixonado por obras clássicas, eu sou acadêmico ao extremo, né? Então tem hora que eu me sinto um pouco desajustado, vamos dizer assim, com algumas artes contemporâneas. Mas nós temos muitos artistas fantásticos, né? Cildo Meirelles, Marina Abramovic, que é contemporâneo, Cristo, também fizeram muitas obras fantásticas. Tem muitas coisas boas também, né? Muito bem. E o senhor já pensou em trazer aí num evento virtual, esses eventos aí que usam tanto a tecnologia, essa temática, professor, uma extensão do seu curso, uma imersão na Capela Sistina? Sim, nós temos vários projetos aqui, vai ser lançado daqui a pouco o curso sobre o Renascimento, mas nós vamos fazer outros projetos e também nós vamos fazer um canal no YouTube para estar sempre postando nessas aulas. No meu Instagram, eu comecei ele no começo da pandemia, porque quando nós não podia mais ter contato com os alunos, eu comecei com o meu Instagram. E o meu Instagram é só aula, não tem outra coisa. Então, eu gosto muito de postar nas redes sociais as aulas, as curiosidades, né? O mundo é muito grande nessa área e muito fantástico. É muito belo, né? Olha, eu vou deixar esses minutos finais para que o senhor fale um pouquinho para todos nós, nos console neste mundo de aflições, mas que também tem a beleza da arte, o belo que é belo para sempre, para a eternidade. Uma mensagem aí do senhor como artista de esperança, de culto ao belo, ou seja, vale a pena voltar a nossa atenção, os nossos olhos para a Capela Sistina, que nós temos muita coisa que aprender por lá. O senhor fique à vontade, professor Jonatas Garcia. Afonso, gostaria de agradecer demais o senhor por esse convite, por esse momento. É um momento assim muito importante, né, da gente estar passando um pouco que a gente conhece sobre a arte, sobre a Capela Sistina. A arte, ela é maravilhosa, ela é fantástica, né? A síndrome de Stendhal, a hora que você está de frente para uma obra, você se emocionar, isso daí é fantástico, não tem palavras. E a arte, ela traz muito isso, né? Nós precisamos muito da arte. A humanidade, ela necessita, né, viver da arte. E a arte é bela, né? É um bordão muito usado, né? Mas ela é muito mesmo. A gente tem que apreciar e a gente tem que entender. Eu falo assim, que não adianta você ir lá, olhar, falar bela, bonito, e virar as costas e ir embora. Mas você tem que entender ela, porque tem muitas mensagens que os artistas, eles colocam na imagem, eles colocam, né, nas obras de arte, e a gente tem que decifrar essas imagens. E quando você sabe um pouco, ela se torna muito mais bela, ainda muito mais prazerosa de você estar observando essas imagens. O programa Conviver vai ficando por aqui. Recebemos hoje o professor e artista plástico Jonatas Garcia, que está à frente do belíssimo curso Capela Sistina, da criação ao juízo final. Fiquei muito feliz com o aprendizado e mais motivado ainda a cultivar o prazer de me deleitar com a arte. Ainda que nos museus não é possível ter junto de nós os quadros que nós gostaríamos de ter, mas com as reproduções, está tudo por aí, e que a arte possa ser valorizada. Parabéns, professor, me despeço aqui daqueles que estiveram conosco até agora, e até o próximo Conviver. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde,
se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.